A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu estou aqui de passagem, enquanto o Marcos está se recuperando. Quando o Marcos voltar, eu volto também, né? Acho que nós, como servos do Senhor, a gente não tem que escolher ou ficar, eu não posso. Você pode, Deus te capacita. Então, de repente, não sou eu, é você que pode estar aqui também. E eu louvo a Deus porque hoje Ele nos deu essa oportunidade de louvar o nome dEle, de agradecer. É um momento que nós paramos para refletir sobre a ceia, sobre a comunhão com o Senhor, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E foi um sacrifício que muitas vezes a gente não tem a noção da profundidade, da intensidade do amor do Senhor sobre as nossas vidas. A gente vive uma vida tão corrida, envolvida com tantas coisas, que muitas vezes a gente deixa que isso passe, né? E a gente não dá o devido valor. Mas Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guia, Ele nos ama de uma maneira muito real e profunda. E a cada um de nós, o amor dEle chega de uma forma especial, suprindo as nossas necessidades, tocando o nosso coração, nos renovando as esperanças e as forças. E eu vou convidar você a se colocar de pé, vou convidar você a fazer uma oração, né? A você fazer esse momento de oração. Eu creio que você já chegou aqui, já colocou o seu coração diante do Senhor, pedindo para que esse momento seja um momento de verdadeira comunhão, onde Ele se faça presente na sua vida e na minha vida, onde Ele trate com você, onde Ele use a sua vida para abençoar a vida de outros irmãos, os irmãos que estão aqui, né? Vamos lembrar do irmão Abençoir que está internado, da irmã Ângela que avisou que ela não está bem, da Fátima que não está bem, irmãos que estão enfermos fisicamente e que podem ser tocados pelo Senhor nessa manhã, amém? Deus bendito, todo-poderoso, majestoso, Deus que é santo, Deus que nos conhece, Deus que nos sonda, Deus que trata no mais profundo do nosso ser, que cura as nossas feridas, que liberta a nossa alma, que liberta a nossa mente, Deus que nos coloca de pé, nos dando fôlego de vida todas as manhãs, Deus que provê o nosso alimento, Deus que perdoa os nossos pecados, Deus que nos transforma a imagem do seu Filho amado. A Ti nós invocamos, a Ti nós queremos adorar, a Ti nós queremos glorificar e bendizer ao Teu nome. Senhor, se estamos aqui nessa manhã, não é mérito nosso, mas é graça do Senhor na nossa vida. E nós queremos louvar ao Teu nome, engrandecer ao Senhor, render ao Senhor todo o louvor, com o nosso coração aberto. Por isso eu venho pedir, Senhor, não merecendo, mas eu venho pedir ao Senhor, que o Senhor possa tocar cada um dos nossos irmãos que se faz aqui presente, que o Senhor possa tocar cada mente, cada coração, através dos louvores, das orações, da palavra que será ministrada, do momento de comunhão da mesa, Senhor, que em nome de Jesus, tudo que for feito aqui seja para honrar o Teu nome. E nessa hora, nessa manhã, Senhor, vem se fazer presente no nosso meio, porque esse lugar, esse espaço, esse templo, ele não é especial, mas ele se torna especial quando a Sua presença está aqui no nosso meio. E nós queremos a Tua presença em nós, agindo em nosso meio. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe as nossas adorações, os nossos louvores, que nós vamos entoar ao Senhor, para Te engrandecer, para Te adorar e para bendizer o Teu nome, Senhor. É isso que eu Te peço nessa manhã, em nome de Jesus, amém. E o nosso primeiro hino, ele é uma oração. Ela é uma oração que ela diz assim: ó Deus, me sonda, me conheces, mesmo quando eu falho, eu sei que o Senhor me ama, né? E aí, quando você se prostra diante da cruz, você consegue enxergar o amor do Senhor pela sua vida e pela minha vida, amém? Oh Deus,
louvor. Esse louvor eu sempre comento com vocês que ele foi um dos louvores que eu escolhi no dia da minha ordenação, quando eu fui ordenado pastor. Ele fala que o Senhor conhece os que são seus. Aleluia. E Ele ouve a voz sincera de um adorador. Amém. Quando a nossa voz, quando a nossa oração ela é sincera, o Salmo 116 diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a voz do verdadeiro adorador. E quando Ele nos reconhece, Ele reconhece a voz do adorador, Ele separa esse adorador e marca a vida desse adorador com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu sustento, com a sua proteção, todos os dias da nossa vida. Como o Senhor tem reconhecido você como um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora? As nossas orações, elas têm sido realmente sinceras no nosso coração? Reconhecemos diante do Senhor as nossas falhas, os nossos erros? Agradecemos ao Senhor pelo seu sustento, pelos seus livramentos. O fato da gente estar aqui hoje, irmão, você não sabe quantos livramentos Deus deu a você para que você estivesse aqui hoje. Esse é o momento da gente cantar ao Senhor. Queremos nos apresentar diante dEle com uma oferta de louvor. Então oferte ao Senhor o seu melhor louvor, não apenas com os lábios, mas com o seu coração, com a sua alma, com tudo que você tem. Vamos!
yes. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não estou muito acostumado mais vir aqui na frente. Me perdoa de algumas falhas, tá? Então vamos aqui a nossa Bíblia rapidinho lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Amém? Se os irmãos não quiserem abrir a Bíblia, apenas me ouçam por gentileza, está escrito assim, Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo é enfático nisso aí quando fala sobre contribuição. Ele fala que Deus nos dá com abundância, de acordo com a vontade dele, é claro, mas contribuir com alegria. Porque o povo de Deus é um povo muito generoso, nós não sabemos, o povo antigo é um povo muito generoso, todos os povos antigos. Quando fala para contribuir, eles contribuíam mesmo. Na construção do templo, foi falar, não precisa trazer mais nada, porque já tinha a vontade. E em Malaquias, capítulo 3, que Paulo não está falando por si mesmo, ele está falando da palavra de Deus. Trazei todo dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre uma bênção sem medida, Deus nunca pediu sobre ele nada que nós pudéssemos. Deus é tudo para nós. Por que ele pediu que fosse pedir para olhar para ele, né? Fazer prova de mim, fazer prova de Deus, jamais podemos fazer prova de Deus. Mas, como se trata, gente, do povo de Deus, da alimentação, Deus tem muito zelo conosco. Se vê um filho de Deus passando necessidade, gente, vai logo, porque não é a vontade de Deus, não. A fome no meio do povo de Deus, jamais. Quando havia fome, Deus mandava de uma terra para outra, até passar aquele tempo, porque Deus tem muito cuidado com a nossa vida, com respeito à alimentação. A riqueza, não. Mas a alimentação, a construção do templo também nem tanto, mas a alimentação Deus sempre cuidou de nós, amém? Fazei prova de mim é coisa muito séria, isso é só coisa de Deus mesmo, porque fazer prova de Deus, como fazer prova de Deus? Não tem como fazer prova de Deus, né? Ele é tudo para nós, mas Ele tem muito zelo por nós, amém? Deus nos abençoe e nos guarda, agradeço pela oportunidade. Amém, irmãos. A nossa próxima música, a gente trouxe na semana passada, tem que falar muito sobre a vontade de Deus. E durante essa semana eu fui tratado com a palavra do Senhor em um versículo específico, muito simples, que estava, eu não lembro muito bem se é isso, mas João 13, 23, que ele falava o seguinte: e entre eles estava aquele a quem Jesus amava, o discípulo que Jesus amava, reclinado sobre ele, só isso. E tantas vezes a gente se esquece desse fato. Somos amados, somos cuidados. Essa música vem retratar sobre a bondade do Senhor sobre a nossa vida. És fiel em todo tempo tu és tão bom. E ele vem falar sobre isso, que muitas vezes nós nos esquecemos. E essa palavra vem dia após dia para mim. Eu achei estranho, porque num dia eu tinha visto um vídeo sobre Deus falando: olha, você é a minha imagem e semelhança, eu te fiz, eu te amo, você é amado. E no dia seguinte a minha devocional foi sobre isso, e eu falei assim: o que o Senhor está querendo dizer? E virou uma chavinha na minha cabeça. Domingo é ceia, o dia que Jesus se entregou por nós, o dia em que nós lembramos da morte de Jesus por amor às nossas vidas. Se cada um de nós está aqui hoje, é porque somos amados. É porque somos cuidados pelo Senhor, e porque a bondade dele nunca acaba, porque a bondade dele nos segue dia após dia e age sobre as nossas vidas. Então que os irmãos possam se levantar, possam cantar conosco, louvando e agradecendo a bondade do Senhor. Aqueles que tiverem ofertas para trazer também podem trazer enquanto nós vamos estar cantando. Amém? Todos os dias
Esse novo louvor, né? Novo louvor, é um louvor que nós escolhemos para o dia de hoje, para o nosso dia de ceia. Ele é chamado Na Casa. Põe a letra para a gente aí, por favor. Assim como a gente fez uma explicação, né, daquele outro louvor que a gente apresentou há 2 domingos, eu quero apresentar esse também para vocês. Ele fala que nós somos convidados à mesa. Pode pôr a letra, por favor. Põe a letra, vai acompanhando a letra comigo, por favor. Passa ela aí. Ele fala que fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. E esse é um erro que nós muitas vezes cometemos. Nós achamos que temos mérito, que nós merecemos estar ao redor da mesa para participar da ceia. E a música é muito clara, ela fala que nós tivemos um convite à mesa. E aí a gente precisa largar as nossas defesas.
Põe as defesas no chão. Larga as suas armas. Deixe-se fazer presente à mesa, porque na mesa são revelados os nossos segredos mais íntimos do nosso coração. Mas a gente não vai para a mesa sozinho. A letra diz que comigo eu trouxe amigos. Se você olhar para o seu lado, você tem amigos. Alguns felizes e outros feridos. Mas todos nós somos gente que escutou esse chamado do Senhor para nós. E não resistiu, mas aceitou. E como é bom saber que há lugar aqui, que tem um lugar para nós ao redor da mesa. Nós estamos não por mérito, mas porque a graça nos chamou para a mesa do Senhor. A graça, lembra da graça que a gente falou na quinta-feira? Na quinta do nosso estudo? A graça é algo que nós não merecemos, mas que o Senhor nos dá. A graça tem o nome de Jesus. Aleluia. Jesus nos chamou para a mesa da ceia, para a mesa do Senhor, onde Ele se entrega em nosso favor. E aí a letra diz que há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Então quando ele fala de casa, ele não está falando de parede, ele está falando do nosso encontro. O nosso encontro se forma a casa. Que casa? A casa espiritual onde Deus habita. Deus habita em mim, Deus habita em você. Nós somos pedras vivas escolhidas por Deus para formarmos uma casa espiritual onde o Senhor habitará. E nessa casa o que tem? Tem lugar para mim e para você. Nessa casa tem perdão. Nessa casa tem esperança. Nessa casa tem recomeço. Recomeço para aqueles que já perderam a esperança, recomeço para aqueles que estão abatidos, tristes e desanimados. Tem recomeço, irmãos. O som da tua palavra, o som da palavra de Deus, seja ela cantada, seja ministrada, ou seja por meio de uma oração, curou a nossa alma. O verbo é Cristo, e Ele nos amou, e da solidão Ele nos resgatou. Vivíamos longe, sozinhos. O irmão Sebastião outro dia falou para mim assim: irmão, você não sabe como que é difícil a solidão. Esses períodos que ele vai lá para Minas, fica lá sozinho, você não sabe como é complicado viver na solidão ali. O verbo nos amou, curou a nossa alma, e da solidão Ele nos resgatou. E aí ele fala de novo que é bom saber que tem um lugar para nós, que a graça nos chamou, que na casa tem perdão, na casa tem lugar, na casa tem esperança, tem recomeço. E depois ele fala: venham todos os cansados e sobrecarregados, porque tem lugar na casa. Tem um lugar na casa para quem está cansado, para quem está sobrecarregado. Venham todos os feridos e todos os perdidos, porque na casa, no encontro, tem sempre lugar. Sempre tem lugar. Sempre tem lugar na mesa da comunhão. Sempre tem lugar no abraço de Jesus. Sempre tem lugar no abraço do seu irmão. Esse é o louvor, irmãos. A gente só precisa cantar agora. Essa é a letra. Você já conhece a letra e você já sabe o que ela está dizendo. Agora a gente só precisa acertar os tons aí para a gente cantar, tá bom? Reconhecer, não
recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma, o verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A casa nos chamou na mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, a vida na casa, a perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham os sobrecarregados, ao lugar da casa, ao lugar da casa. Venham todos os perdidos, venham todos os perdidos, ao lugar da casa, ao lugar da casa. Venham todos os cansados, venham os sobrecarregados, ao lugar da casa, ao lugar da casa. Venham todos os perdidos, venham todos os perdidos, ao lugar da casa, ao lugar da casa, ao lugar da casa, a perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Eu quero convidar você que está cansado, eu quero convidar você que se sente sobrecarregado, vem cá na casa, vem aqui à frente, queremos fazer uma oração por você que está cansado, sobrecarregado. Vem você que está ferido, você está ferido, vem cá na casa, vem aqui que a gente vai orar por você. Se você se sente cansado, sobrecarregado, se você se sente ferido, perdido, tem lugar na casa, vem aqui que a gente vai orar por você. Você que está precisando renovar sua esperança, você que se sente abatido, você que por algum momento perdeu a esperança, você que está precisando recomeçar no seu trabalho, recomeçar no seu casamento, recomeçar nos seus relacionamentos com filhos, com cônjuge, você que precisa recomeçar no seu relacionamento com Deus, porque na caminhada às vezes a gente se perde, fica abatido, cansado, sobrecarregado, sente que o mundo inteiro está nas suas costas. Meu irmão, esse é o lugar, é esse encontro chamado casa, é um lugar de intimidade, é um lugar onde o Senhor trata conosco, é um lugar onde nós tiramos as nossas máscaras, é um lugar onde a gente abre o coração. É esse o lugar que o Senhor está chamando você. Vem para casa, vem, porque tem lugar para você na casa. Muitas vezes nos sentimos tão perdidos como um filho pródigo andando por esse mundo,
lugar que tem um espaço reservado para você. Esse lugar é chamado de casa. É o lugar onde os filhos e as filhas de Deus se encontram, onde existe amor, onde existe acolhimento, onde existe cuidado, o perdão, a reconciliação, a restauração, a cura para os nossos corações, a cura para os nossos relacionamentos, a cura para a nossa alma, a cura para as nossas emoções. Esse é o lugar chamado casa, é o lugar de intimidade, de amor. Ah, Senhor, bendito é o teu nome, porque esses filhos e filhas teus, Pai, estão aqui porque precisam, Senhor, de restauração física, de restauração emocional, restauração no seu espírito. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, aonde eles estão precisando ser restaurados nas suas vidas, oh Deus, seja na área financeira, seja na área emocional, em nome de Jesus, que o Senhor trate cada um, seja nos relacionamentos, seja na família. Ontem nós tivemos um momento extremamente gostoso, enquanto estávamos aqui no encerramento do nosso período de 12 horas de oração, e a maioria dos pedidos que foram trazidos a este lugar chamado casa, lugar de comunhão e restauração, era em favor das famílias, para que o Senhor trouxesse cura, restauração e reconciliação, saúde para os lares, para as famílias, para os casamentos, para os filhos. Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele nos chama para a intimidade, Ele nos chama para o acolhimento, para um abraço que só Ele pode nos dar. É um abraço que cura aqui dentro os nossos corações, que cura os nossos pensamentos, que nos renova a energia. Senhor, nós te damos graças porque nós sabemos que sempre temos um lugar para onde voltar. Nós sabemos que temos um lugar à mesa, porque não é mérito nosso, mas é porque a graça nos chamou. E nós respondemos sim à graça, sim à graça, sim à graça. Obrigado, Senhor, porque os teus filhos e filhas estão aqui, Deus. E o Senhor sabe do que cada um precisa. Alguns precisam de esperança, porque colocaram a sua esperança em outros lugares, em outras circunstâncias, estão abatidos. Outros precisam de cura, Senhor, porque foram feridos, foram machucados, precisam ser restaurados pelo poder do teu Santo Espírito. Outros precisam recomeçar, Deus, e nós sabemos que recomeçar é sempre difícil, porque nós não vamos começar do zero, nós vamos recomeçar de algo que já está acontecendo, e precisamos de coragem, de disposição e de principalmente direção do teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus amado, que o Senhor possa dar um novo recomeço aos seus filhos e filhas, que o Senhor possa derramar o amor, esse amor que foi revelado na cruz, no coração dos seus filhos nessa manhã, que eles transportem desse amor ao ponto de poder compartilhar com outros irmãos, com outras pessoas. Ah, Senhor Deus, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja louvado, e que nós possamos sempre entender, Senhor, que tem um lugar para nós, tem um lugar para nós, tem perdão na mesa, tem esperança, tem recomeço. O Senhor quer nos dar alegria, o Senhor quer nos dar paz, o Senhor quer renovar o nosso espírito. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez, faz e pelo que o Senhor ainda há de fazer em nós, através de nós, em nossos lares e nesse lugar chamado casa reconhecida pelo Senhor como a noiva, a igreja do Senhor. Ah, Senhor, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os feridos, há lugar na casa, há lugar na casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Louvamos a ti, Deus, por essa experiência maravilhosa que o Senhor nos deu, de entender e compreender que existe um lugar na casa para cada um de nós, existe um lugar à mesa para cada um de
de nós, que existe um lugar de perdão, de esperança, de recomeço, na presença do Senhor e na comunhão dos santos. Nós te agradecemos por este breve momento de celebração por meio dos louvores, das ofertas e das orações. E rogamos ao Senhor que continue a falar conosco também agora, através da administração da Tua Palavra. Louvamos o Teu nome e em nome de Jesus te agradecemos por esse privilégio, Pai. Amém. Amém, queridos e amados. Vocês podem voltar para os seus lugares, que o Senhor vai continuar falando conosco. Irmãos. Rostinhos inchados, olhinhos vermelhos, é sinal da graça, de reconhecer que nós não temos mérito, mas é graça, é um privilégio que o Senhor nos dá, quando Ele nos chama, nos convida. Como é gostoso, né, a gente ser convidado para um lugar que a gente não merece, a gente sabe que não merece estar ali, a gente fica constrangido, e ao mesmo tempo extremamente agradecido, porque a gente poderia estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa, mas nós recebemos o privilégio de ter um convite da graça para compartilhar de mais um momento ao redor da mesa. Quero agradecer os irmãos que estiveram conosco ontem em nosso desafio, né? Um momento de oração é um desafio, né? Fazer 12 horas de oração nos dias de hoje é um desafio. Passar 12 horas num compromisso de orar, de interceder uns pelos outros e pela igreja, para fortalecimento, para edificação da igreja. E os irmãos atenderam o convite que foi feito no último domingo, né, de preenchermos essas 12 horas. Estivemos aqui num grupo bom, no final, no encerramento, onde podemos compartilhar algumas coisas que fazem parte do que a gente vai falar um pouquinho hoje. Lembrar que no decorrer dessa semana nós temos as nossas atividades. Terça-feira temos oração, quinta-feira temos nosso estudo, nós estamos falando sobre o caráter do cristão. No dia 17, né, que tem encontro de homens, mulheres, jovens e adolescentes, às 18 horas. Você está convocado, convidado e também convocado a convidar alguém, né, para estar conosco, para compartilhar conosco desse momento de intimidade, de compartilhamento, de crescimento. As nossas orações continuam, né, como foi falado aqui no começo, por as pessoas que passam por enfermidades, que nós possamos continuar intercedendo pela vida deles, para que o Senhor os fortaleça, que o Senhor restaure a saúde de cada um dos teus filhos, seja a Fátima, a Leila, a Ângela, que hoje não está conosco. Ela veio hoje, ontem ela não estava muito bem, né? A Fátima, mas hoje, graças a Deus, ela está aqui conosco. A irmã Ângela, que não está muito bem hoje, ela não está conosco hoje, né? Tem esses irmãos, tem o Damião, a Rosana, o Abençoir, que ainda está internado, que os irmãos possam também estar colocando ele nas orações. São os que eu estou me lembrando agora, tá? Que eu estou passando o olho aqui. Se você lembrar de mais alguém, você acrescenta na sua oração, né? Agradecer pela volta do irmão Samuel, a Naya, a Nayara, que hoje estão aqui conosco, graças a Deus. A saudade estava grande já, né? Mas é bom saber que os irmãos estão conosco hoje. O Cândido e a Terezinha, eu até brinquei com o Cândido, falei que tem que dar prova de vida, né? Tá igual o INSS aqui. Ô irmão, passa tanto tempo longe da gente que a gente fala, como é que estão por aí, né? Lá em Guararema, tá bom, tal, mas tem que vir aqui dar um abraço nos irmãos, porque senão a gente fica morrendo de saudade também. Saudade é aqui também. Pois é, irmão. Amém. É isso aí. Quero convidar as crianças, os pré-adolescentes aqui à frente. Amém. Eu quero convidar você a estender as mãos aqui à frente
para abençoar os nossos pré-adolescentes. Essa semana a gente não tem aniversariante. A gente está precisando trazer mais gente. Tem semana que não tem aniversariante para poder chamar aqui à frente. A irmã Nilce quer falar. Irmã Nilce? O pessoal da São Pela Ana, fazendo aniversário hoje, 18 anos. A Aninha? A Aninha. Amém. Vamos orar. Graças te damos, Deus, pelo teu cuidado conosco e por nos trazer, ó Deus, esses pré-adolescentes, para que possamos instruí-los na sua palavra. Te agradecemos pela disposição de coração deles, dos pais, em trazê-los e na confiança que eles têm, Senhor, de permitir que seus filhos sejam direcionados por nós, através do seu Espírito Santo. Ó Pai, usa a tua filha nessa manhã como instrumento para ministrar a vida deles. Rogamos ao Senhor e te agradecemos por mais um ano de aniversário da Aninha, Senhor. Que o Senhor a encontre, que o Senhor a abrace, que o Senhor a revele, salve, cure, restaure, ó Deus, para que o teu nome seja engrandecido, Pai, porque nós sabemos que para a Aninha também tem um lugar, Senhor, tem um lugar na mesa, que ela possa reconhecer isso e que ela possa tomar o lugar dela à mesa que o Senhor já preparou, Senhor. Oh Deus querido e santo, nós rogamos pelos enfermos, nós rogamos para que o Senhor vá de encontro a cada um, restaure, cure, fortaleça de acordo com o teu querer e vontade, Pai. Também, ó Pai, pedimos em favor da ministração da tua palavra, que o Senhor continue falando conosco, assim como já falou nos louvores, nas ofertas e orações, que o Senhor também fale e continue a ministrar aos nossos corações por meio da tua poderosa e santa palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. Deus abençoe vocês. Eu quero falar de um assunto, irmãos, que é a gestão das nossas emoções. Tenho lido algumas coisas, tenho observado, ouvido algumas questões, né? E em muitos lugares falam que as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas são despedidas ou mandadas embora das empresas por causa das suas deficiências relacionais, da sua dificuldade de se relacionar no ambiente de trabalho, com os colegas de trabalho. A pessoa pode ser muito boa naquilo que ela faz, mas se ela não tiver condições de se relacionar bem com as pessoas, isso é um grave problema que tem feito com que muitas pessoas sejam desligadas das empresas, né? E tudo isso repousa no que a gente chama de gestão emocional ou inteligência emocional, né? E aí eu queria abrir com vocês a palavra do Senhor, lá em Romanos, no capítulo 12. Quando a Dorinha falou ontem assim que Deus falou com ela em Romanos 12, eu falei, eita Deus! Aí quando ela chegou, ela foi lá para frente. Eu falei, bem, ela já falou de uma parte ontem, então agora eu posso falar da outra, né? A gente dividiu bonitinho. Ontem ela falou uma parte, hoje eu vou falar da outra, né? Então são oportunidades que o Senhor nos dá, que Ele vai falando com cada um de nós. E quando a gente está sensível à voz do Senhor, nós obedecemos e compartilhamos aquilo que Ele ministra a nós, né? Então a palavra do Senhor é em Romanos, a partir do capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, ou em algumas traduções, este é o seu culto racional, né? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É um texto que nós já conhecemos, né? Nós já ministramos, já estudamos um pouco sobre esse texto. Aqui o Paulo ele faz um pedido, uma súplica aos irmãos,
aos irmãos de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma, mas ele enviou a carta aos romanos para instruir esses irmãos como que era viver uma vida como igreja, para que eles não adotassem os costumes e os comportamentos do seu entorno, né? Eles vinham de uma cultura com muitos deuses, com a questão sexual muito complicada, porque tinham os cultos, né, de adoração aos deuses e tinham relações sexuais em cima dos altares, como uma expressão de adoração aos deuses que eles faziam, os deuses romanos e gregos, né? Eram costumes totalmente contrários aos costumes do Evangelho, ao que Jesus propunha. Então Paulo, ele escreve essa carta e fala para eles: olha, eu suplico a vocês, eu peço a vocês que entreguem os seus corpos a Deus, ao único Deus, e não usem os seus corpos para satisfazer apenas os seus desejos carnais. Essa é a orientação do Paulo. Entregue a Deus por quê? Pelo que Ele fez por vocês, pelo sacrifício de Jesus. Jesus se doou para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Agora nós temos a oportunidade de viver para Jesus, entregando as nossas vidas para Ele, que seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Por que um sacrifício vivo, santo e agradável? Porque os sacrifícios, via de regra, eram de animais mortos, né? Matavam os animais e ofertavam em sacrifício. Deus não quer sacrifício de animal morto. Deus quer um sacrifício de uma escolha de vida. É a escolha que nós fazemos, abrimos mão, sacrificamos a vida do velho homem para viver como novas criaturas. Um sacrifício de vida. Vida de que forma? Vida santa, na presença do Senhor, porque é esse tipo de sacrifício, de vida e de santidade que agrada a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, ou em algumas outras traduções, esse é o verdadeiro culto racional, né? Porque nós vamos muitas vezes aos lugares e às vezes a gente fica meio confuso. Que negócio de culto racional? É a sua vida, é a forma como você vive, é um culto. A forma como você vive, os seus relacionamentos, a forma como você se alimenta, tudo isso é uma expressão de culto a Deus. E quando a gente tem consciência do que nós estamos fazendo, e por que fazemos e para quem fazemos, isso é um culto racional e que agrada a Deus. Porque não fazemos simplesmente por fazer. Nós entendemos o que estamos fazendo. Quando você come para louvar a Deus. Quando você bebe algo para louvar a Deus. O excesso precisa ser controlado, independente se é comida ou se é bebida ou o que for. Tudo em excesso é ruim. E a gente precisa tomar conta disso. E aí ele diz o quê? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo onde você vivia. Porque agora existe um outro lugar chamado Reino de Deus. E no Reino de Deus existem outros comportamentos, existem outros costumes. Existe uma outra forma de ser gente nos seus relacionamentos. E quando nós deixamos que isso, a gente só vai aprender a viver desse jeito quando a gente permitir que Deus transforme a nossa forma de pensar, para que nós tenhamos a mente de Cristo. E quando isso acontecer na nossa vida, a gente vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Isso é importante. Mas esse modo de pensar é que é complicado, né? Ainda ontem eu conversava com o irmão Sebastião sobre os perigos da nossa mente, as dificuldades que nós temos para vencer, né, aquilo que muitas vezes tenta nos controlar. E quando nós pensamos num texto assim, poxa, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como é que eu posso experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para mim, se eu tenho uma mente totalmente negativa? A minha mente só pensa que vai dar tudo errado. Ah, não, isso aí não vai dar certo, não vai ser por esse caminho. Ou quando a minha mente, ela não está alinhada com os pensamentos de Deus. Lembra que a gente leu na semana passada Romanos 8, do 5 ao 7? Que ele falava o quê?
que aquele que tem a mente direcionada para a natureza carnal, natureza humana, ele vai ser controlado pela natureza humana, ou pela carne. Agora, aquele que tem uma mente voltada para as coisas do Espírito, vai ser controlado pelo Espírito. Um leva para a vida, o outro leva para a morte. E nós precisamos, às vezes, entender que a nossa vida, às vezes, está vivendo uma vida caótica, confusa, complicada, as coisas não dão certo, né? Talvez seja a sua forma de pensar que não esteja de acordo com o Espírito Santo. E aí a gente precisa começar a derrubar algumas muralhas ou barreiras que o próprio Satanás coloca na nossa mente, usando aquilo que já está em nós. Pensamentos ruins, de incapacidade ou qualquer outra coisa, a gente começa, não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não vou. E ele vai usando isso para tirar você da vontade de Deus. E como é que a gente faz para derrubar essas barreiras que o inimigo e a nossa própria forma de pensar errada vão construindo ao nosso redor? Usando armas poderosas. A arma do louvor. O louvor não quebra barreiras? Eu creio que ele quebra barreiras. O louvor é uma arma para a gente quebrar essas muralhas que são construídas na nossa mente. A oração ela liberta, a oração ela quebranta os corações, não é isso? A oração nos leva para mais perto de Deus. E outra arma que nós temos é a palavra. A palavra ela ajuda a edificar uma vida realmente de acordo com a vontade do Pai, mas a gente precisa conhecer a palavra. Então, para derrubar esses maus pensamentos, né, essa muralha que se coloca na nossa mente, a gente precisa de louvor, de oração, de leitura da palavra. Mas algumas pessoas, quando estão envolvidas ou passando por esses momentos difíceis, elas têm medo. Medo porque em algum momento da vida elas colocaram esperança em alguma coisa, em alguma situação e se decepcionaram. E tem medo de ter esperança novamente. Porque lá atrás se decepcionaram, se entristeceram, sentiram dor, sofrimento, choraram. Porque colocaram esperança no lugar errado. E aí quando você fala assim, tem esperança, meu irmão. Tem esperança para você. Que nem a gente cantou, a esperança na casa. Tem muita gente que fala, não, pastor, negócio de esperança é muito complicado. Porque a gente se decepciona, a gente se machuca, a gente muitas vezes se decepciona até com as próprias pessoas, né? A maior parte das vezes. Então é melhor a gente não ter ação nenhuma, deixa como está para ver como é que fica. E a pessoa continua vivendo com aquela mentalidade negativa. Eu não estou aqui favorecendo pensamento positivo e pensamento negativo, não. Eu estou falando que muitas vezes aquilo que nós pensamos é o que vai direcionar o próximo passo que nós vamos dar. Então, se você tem uma vida que você só acha que as coisas sempre vão dar errado para você, você tem uma boa tendência a sempre estar envolvido em caos e problemas e dificuldades, principalmente pela sua forma de pensar. Eu até estava falando com a irmã hoje nesse negócio, né? Que é importante a gente ter um pensamento sadio, um pensamento importante na presença de Deus. Porque quando nós mudamos o foco, bem, eu quero arriscar, eu quero ter esperança. Talvez no meio do caminho você ainda vá passar por sofrimentos, mas você precisa ter consciência de uma coisa: o sofrimento não é o ponto final, o sofrimento é o que nós vamos enfrentar no caminho, até o lugar de chegada, que é a presença de Deus, que é o que nós estamos vendo lá no Sermão do Monte, os bem-aventurados. O bem-aventurado, a pessoa que é aquela que ouviu o chamado e obedeceu esse chamado, ela vai caminhar daqui para o reino. Mas não quer dizer que a caminhada dessa pessoa vai ser fácil. Ela vai encontrar um monte de dificuldades, um monte de problemas, um monte de lutas. Mas as dificuldades, sofrimentos, dores do caminho não são o fim. Eles fazem parte do caminho. Quando nós chegarmos, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, ó, valeu a pena.
Valeu a pena o que eu sofri, o que eu chorei, o que eu passei. Poderia ter sofrido menos, chorado menos? Poderia, se as minhas escolhas tivessem sido melhores. E aí a gente precisa lembrar do provérbio, né? Provérbios 4, 23, que acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nessa caminhada, enquanto nós passamos por muitas dificuldades, a gente precisa guardar o coração, porque é o coração que Deus fala conosco. E um pouquinho para frente, no Provérbio 4, 25, ele diz assim, eu gostei dessa frase dele: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Provérbios 4, 25. Nós temos uma tendência de sempre ficar olhando para trás, e quem olha para trás acaba caindo, porque não consegue enxergar as pedras do caminho. E a orientação dele é para você olhar para frente, para o que está adiante. Nós não fomos criados para ficar olhando para trás. Nós fomos criados para olhar para frente. Qual é o nosso alvo? Não é Cristo? Sim ou não? Então é para Ele que a gente tem que olhar. Nós temos que estar com o olhar fixo em Jesus e caminhar para Jesus. Mas no meio disso tudo, irmãos, nós temos problemas, né? Como a gente falou da questão emocional, nós sofremos de uma incapacidade emocional, uma incapacidade de gerenciar as nossas emoções, os nossos conflitos, as nossas lutas internas. E aí, quando nós deixamos que as nossas emoções direcionem as nossas vidas, nós nunca vamos sair da mediocridade. Nós nunca vamos sair de uma vida média, né? A mediocridade é a pessoa que está sempre na média, é o mediano. Se as nossas emoções é quem dirigem as nossas vidas, nós vamos estar sempre vivendo na média. E esse viver na média, sabe o que é viver na média para o crente? Uma hora eu estou bem, nossa, hoje eu estou cheio da graça e da misericórdia de Deus. Se me cortar hoje vai sair palavra. Em outros momentos, nossa, não estou valendo nada hoje. Só Jesus na causa. É uma gangorra emocional, é uma gangorra espiritual que uma hora você está o super crente, na outra você não é nem crente quase. Uma hora Deus pode tudo, nossa, Deus não está fazendo nada, né? Sabe esse negócio doido que a gente vive às vezes na vida? Isso é uma instabilidade emocional, é uma falta de equilíbrio emocional e espiritual na sua relação com Deus. E isso é muito, mas muito difícil, irmãos. Porque eu não estou falando aqui que você nunca vai ficar preocupado, com medo, que você nunca vai ter dúvida de nada. Não estou dizendo isso, porque isso faz parte de quem nós somos. Se nós nunca tivéssemos medo, nunca tivéssemos dúvida, nunca passássemos por dor ou sofrimento, a gente não estaria mais aqui. Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai passar por essas questões. Mas nós temos que tomar muito cuidado para isso não tomar conta da nossa vida. E isso direcionar como a gente vai tomar as decisões que nós tomamos todos os dias. Sabe como é que é uma pessoa assim, que não tem muito equilíbrio emocional? É o tipo de pessoa que, por exemplo, a pessoa não tem dinheiro. Aí ela está meio chateada, né? Aí vai dar uma volta, aí encontra um negócio bonito, mas ela não tem dinheiro. Ela vai lá e compra. Ela não precisa do negócio, ela não tem dinheiro, ela não precisa, mas ela compra para se sentir bem, para ver se ela se sente melhor. É alguém que não tem equilíbrio emocional, não tem inteligência emocional. Alguém que fala assim: olha, eu não vou responder quando aquele fulano, aquela Beltrano lá me trata mal, porque eu sei da minha vida, eu sei quem eu sou. Mas quando acontece do jeito que vem, volta. Não controlou, perdeu o domínio próprio. Eu espero que vocês não estejam se identificando com isso. Ou então aquele tipo de pessoa que está assim, ó,
Toda semana eu preciso pedir perdão para alguém, porque eu falei ou fiz alguma coisa. Poxa, falei, agora eu vou ter que ir lá pedir perdão. Uma vez por semana, pelo menos, está lá pedindo perdão para alguém. Toda hora. É uma pessoa descontrolada. É uma pessoa que está toda hora machucando alguém porque falou, fez alguma coisa, e toda hora tem que ficar pedindo perdão. Não estou falando que pedir perdão está errado, estou falando que você tem que evitar isso. Pedir perdão é sadio, é para gente madura. Mas quando você tem que pedir perdão toda semana, você está com problema. Porque você anda machucando muita gente com uma forma de falar ou de agir. E aí você precisa. E assim, e são alguns exemplos, tá? Tem um monte de exemplos. Se eu for falar aqui, a gente vai começar a chorar. E aí, irmãos, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, as nossas emoções, elas são, e a gente toma decisão pautado por esses tipos de emoção, elas são muito complicadas. Um momento que você está com raiva, aí, tipo, namorado, brigaram, aí, estou com raiva, então cata a aliança, joga no bueiro, não quero mais saber, parará. Aí passou uma semana, duas, a pessoa vem, não sei o que, eu te amo, tal. Cadê a sua aliança? Eu joguei no bueiro. Como assim você jogou no bueiro? Não, foi num momento de raiva. Ué, mas no momento de raiva você joga uma aliança no bueiro? Semana dos namorados. Pois é, já tô, semana dos namorados aí, que tá chegando. Então já tô dando uma aliviada pro pessoal. Toma cuidado com as decisões que você vai tomar. Sabe aquela questão assim? Não se deixe levar pelas suas emoções. As pessoas que tomam decisões pautadas por emoções não são pessoas confiáveis. Exatamente por essa questão que eu falei aqui, o exemplo da aliança. Está num momento complicado, difícil? Espera um pouquinho. Antes de você tomar uma decisão pela raiva, espera um pouquinho. Ou, de repente, tá ruim aqui, gente, pifou. Ou então quando você, deixa eu trocar aqui. Não está querendo colaborar comigo o microfone, gente. Esse aqui? Som, melhorou. Precisava de um toque. Tá carente o negócio ali. Então quando nós... Ixi, acho que não vai dar não. Você vai ter que ficar segurando lá, filha. Quando nós tomamos essas decisões, elas tendem a nos levar para caminhos complicados, né? E como é que a gente faz? Como que a gente tem que agir nesses momentos em que ou a gente está muito feliz, troca lá, Lucas, está ruim. Ou nós estamos muito felizes, ou estamos muito felizes ou muito tristes, né? Como é que a gente faz? A gente precisa entender, porque isso faz parte de quem nós somos. Às vezes muito alegres, e aí a gente quer tomar uma atitude, uma decisão num momento de alegria, e depois se decepciona. Ou a gente está com raiva e toma uma decisão num momento de raiva, e aí depois não dá às vezes para voltar atrás, porque já falamos ou já fizemos alguma coisa. E como é que a gente faz para que isso não aconteça ou que isso diminua bastante na nossa vida, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer, treinar, ou melhor, aquietar as nossas emoções. A palavra do Senhor lá no Salmo 46:10 diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe um Deus que está sobre nós. Existe um Deus que direciona os nossos passos. Existe um Deus que vai nos conduzir a todos os momentos, sejam eles bons ou ruins.
E a gente precisa aprender a aquietar o nosso coração, a aquietar as nossas emoções e a nossa mente, para poder ouvir o Senhor, né? E isso é um negócio difícil, né? Porque quando a gente está envolvido pela emoção, é um treino que a gente precisa fazer. É uma oração importante que a gente precisa fazer, suplicando ao Espírito Santo para que esse Espírito fortaleça em nós aquele bom fruto chamado domínio próprio. Eu preciso dominar. E eu sozinho não consigo dominar a mim mesmo. Eu preciso que o Espírito Santo faça isso em mim. Espírito Santo, faça com que o domínio próprio aconteça na minha vida, para que eu não seja direcionado nem por coisas ruins e nem por coisas boas, mas que eu tenha equilíbrio, que eu aprenda a equilibrar as minhas emoções para tomar decisões de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A outra coisa que a gente precisa fazer é se afastar. Se você está num momento complicado ali, em que, olha, você precisa dar uma resposta, eu preciso do seu retorno, se afasta pelo menos um pouco daquela situação que está te causando esse turbilhão de emoções. Se afasta para colocar os seus pensamentos em ordem e depois você volta e toma uma decisão, não pela emoção, mas por alguém que foi buscar uma direção em Deus. A gente precisa aprender a fazer isso. Às vezes não é na hora que você tem que dar uma resposta. Às vezes você precisa sair daquele lugar, que sejam 5 minutos que você sai daquele lugar que está te pressionando para alguma coisa, sai, que seja 5 minutos, irmão. Sai, vai para lá num canto, fica longe daquilo que está te causando esse turbilhão de emoções e vai falar com Deus, vai ouvir Deus. Senhor, acalma as minhas emoções. Eu não quero ser direcionado pelas minhas emoções, eu quero tomar uma decisão direcionada de forma racional. O nosso culto não tem que ser racional? Eu não estou dizendo que você não tem que colocar emoção no seu culto ao Senhor, não. Você tem que ter a razão e tem que ter emoção, mas tudo em equilíbrio. Porque quando você só coloca emoção, teu culto é emocional apenas. Eu falei A, você já está chorando. Eu falei B, você continua chorando. Eu falei C, você está no chão já. São pessoas levadas apenas pela emoção. E nós já vimos vários exemplos de cultos onde as pessoas são levadas única e exclusivamente por emoção. Não tem nada de Espírito Santo. É só emoção. A pessoa que está ministrando, ela vai levando a pessoa para a emoção, tarará, tarará, não tem poder do Espírito, tem um poder emocional apenas. E eu também não posso ser só racional, sem emoção nenhuma, porque Deus nos criou com a razão e com a emoção, e eu preciso saber equilibrar essas duas coisas para ter uma vida sadia, para ter relacionamentos sadios, para ter um casamento sadio. E a gente precisa exercitar essas questões. Sabe por que a gente precisa exercitar isso? O que é que uma pessoa desesperada faz? Toma decisões precipitadas e desesperadas. As decisões de uma pessoa desesperada é uma decisão desesperada. As decisões de uma pessoa equilibrada são decisões de uma pessoa que está vivendo em equilíbrio entre a razão e a emoção. E nós, cada um de nós, todos nós, temos o privilégio de escolher a quem nós vamos seguir: a Deus e os seus costumes, seus princípios, a vida, ou as nossas próprias emoções, que infelizmente, na maioria das vezes, nos levam a situações extremamente complicadas. Eu sempre penso, sabe aquele negócio assim, você já parou para pensar se Deus ouvisse e respondesse a todas as nossas orações? Aquele momento que você está em casa, você brigou com a sua esposa, com o seu marido, né? Deus sonda mente e coração, não é só o que você fala. Queria jogar na parede. Aí Deus vai lá, na parede? Pensou? Eu preciso controlar as minhas emoções, os meus pensamentos. Com o seu chefe lá,
podia cair e quebrar a perna essa peste, né? Aí o cara vai lá, aparece lá com gesso lá. O que aconteceu? Caí e quebrei a perna. Misericórdia, Senhor. O Senhor ouviu? Que bom que Deus não ouve, não atende a todas as nossas orações, né? Ele fala, filho, isso não. Peraí, você não está em equilíbrio, você está desequilibrado, você está desequilibrada. Esse tipo de coisa não convém nem passar na sua cabeça nem no seu coração. Você precisa controlar isso. E a gente precisa aprender a fazer essas coisas, né? Os maus pensamentos, irmãos, é uma luta para a gente enfrentar os maus pensamentos, não é verdade? Porque o Paulo falou lá no texto que a gente precisa pedir a Deus para que Deus transforme a nossa mente, para que a nossa mente seja a mente de Cristo, né? E nessa mente nós tenhamos novos comportamentos e novos costumes, e é isso que vai fazer com que a gente experimente a boa, agradável vontade do Senhor para cada um de nós. Mas os maus pensamentos, eles nos afligem constantemente, e a gente não tem controle. Quem consegue controlar um mau pensamento? Quando ele vem, você consegue controlar? Não vem, não quero. Você não consegue, ele vem. Você não consegue impedir que ele chegue, mas você pode impedir que ele tome controle da sua vida, que ele tome o controle das suas decisões. Nós precisamos entender isso. Mesmo que eu não queira, ele vai aparecer, mas eu preciso entender que eu posso controlar esse tipo de pensamento ruim. E aí eu fui buscar na psicologia algumas coisas, e hoje tem até psicóloga aqui, mano. Agora ficou estreito para mim. Depois, se eu tiver errado, vocês perguntam para eles lá e eles se viram, tá? Eu estava pesquisando algumas coisas, e aí o texto dizia assim: olha, precisamos aprender um conceito simples, mas bem importante na neurociência comportamental e na psicologia. Emoções não são sentimentos, na verdade. As emoções provocam sentimentos que, por sua vez, podem provocar outras emoções. Na prática, a emoção é a nossa reação diante de um estímulo, enquanto o sentimento é o resultado dessa experiência emocional. Achei bonito esse negócio. Olha, rapaz. Aí eu fui tentar entender o que ele queria dizer com isso, né? Aí depois os irmãos lá, eles ajudam lá, né? Eles traduzem o que eu estou tentando explicar para vocês aqui. Mas quando nós temos o hábito de nos compararmos às pessoas, esse hábito de nos compararmos a alguém vai nos levar a um caminho de inveja ou de rejeição. Ou eu vou ter inveja daquele com quem eu estou me comparando, porque fulano faz tudo melhor do que eu, né? A gente brincando ontem aqui, fulano prega melhor, canta melhor, e quem sou eu para fazer isso? Misericórdia de mim, mas lá no fundo eu tenho um desejo de fazer aquilo que o outro faz, e aí eu me anulo naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Por quê? Porque eu queria fazer aquilo que o outro está fazendo. Eu queria pregar como fulano, eu queria dar estudo como fulano, eu queria cantar como fulano, eu queria, sei lá, conduzir uma reunião e eu não consigo. E aí eu posso ser levado a isso, a uma inveja, a esse sentimento, a essa emoção chamada inveja, que é uma consequência de pecado. Da mesma forma, na comparação com outro irmão, eu faço melhor do que fulano, beltrano e ciclano, e eu faço e eu aconteço, e aí eu rejeito o outro que não faz como eu faço. E aí ou eu rejeito, e nessa rejeição a gente também acaba caindo em pecado. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para acabar com esse tipo de coisa na minha vida? Com esse sentimento de incapacidade. Eu me sinto incapaz de fazer as coisas, e aí eu tenho inveja daquele que faz. Ou eu me sinto superior àquele e eu rejeito aquele que não faz. Como é que eu faço para tentar vencer essas questões? Primeira coisa que eu preciso fazer é confessar ao Senhor. Confessar a minha inveja ou confessar a minha rejeição. Porque isso faz parte de quem nós somos. E o nosso maior problema é quando a gente começa a mascarar. Não, eu não tenho inveja de ninguém não, pastor.
Não rejeito ninguém, não. Isso faz parte de quem nós somos. Tem uma natureza pecaminosa em nós que ele nos leva a esse tipo de coisa. Quem nunca se comparou com ninguém? Quem é que nunca teve inveja de alguém? Quem é que nunca rejeitou alguém? Todos nós já passamos por isso. Mas nós precisamos ter consciência de que isso não é bom. Não é esse tipo de comportamento, não é esse tipo de costume que Deus nos chamou para desenvolver em nós. Por isso eu preciso chegar ao Senhor e dizer: Senhor, olha, eu tive inveja do fulano, do beltrano, do ciclano, porque eu achei isso. E eu peço ao Senhor que tire isso de mim. Eu preciso tirar essa máscara. Reconhecer: eu tenho inveja, então eu preciso arrancar isso. Senhor, olha, eu estou rejeitando fulano, beltrano, ciclano, e eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele é um ser humano como eu, criado à sua imagem e semelhança. Então eu peço perdão ao Senhor e peço que o Senhor tire isso do meu coração, porque eu não quero que esse tipo de coisa tome lugar na minha vida. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer: confessar ao Senhor. Segunda coisa, eu preciso entender o porquê que isso está acontecendo comigo. Por que eu estou me comparando com o beltrano, fulano e ciclano? Se existe um Deus que me ama tanto quanto ama você, o amor que Ele tem por você é o mesmo que Ele tem por mim. O mesmo Cristo que se entregou por você, Ele também se entregou por mim. E esse Deus tão amoroso, Ele me deu os dons, me deu os talentos que talvez você não tenha. Mas você tem outros que eu não tenho. E quando eu vivo uma vida ou invejando ou rejeitando, eu deixo de viver a minha identidade em Cristo. Eu abro mão muitas vezes dos dons e dos talentos que Deus queria que fosse desenvolvido em mim. Por quê? Porque eu queria muito fazer o que você está fazendo. Eu me lembro de uma passagem que eu li em um livro do Lutero, em que ele estava indo, para a catedral, e ele encontrou um sapateiro no meio do caminho. E aí ele, o sapateiro falou para ele assim: olha, eu não tenho condição alguma de ser como o Senhor. O Senhor ministra a palavra, o Senhor tem intimidade com Deus, o Senhor parece estar muito mais perto de Deus do que eu. Eu não tenho condições de fazer isso, mas eu tenho condição de fazer uma coisa que ninguém pode fazer melhor do que eu. Eu vou fazer os sapatos que você vai usar. Em cada lugar onde você for pregar, em cada lugar onde você estiver, você vai estar usando um sapato que fui eu quem fiz para você. Porque esse é o meu dom, esse é o meu chamado. Isso é lindo, irmãos. Quando a gente entende o nosso chamado, poxa, talvez eu não fui chamado para pregar, mas eu fui chamado de repente para mexer no som, eu fui chamado para tocar, eu fui chamado para servir de alguma outra forma. A multiforme graça do Senhor que habita na casa, na comunhão dos santos, ela é enriquecida à medida que cada um de nós toma posse dos seus dons e talentos e coloca eles à disposição do reino. E nós precisamos entender isso. Nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai fazer coisa, mas para que isso aconteça, tem os bastidores. E os bastidores são muitas vezes mais importantes do que está à frente. E nós precisamos entender que para que eu esteja aqui hoje, eu dependo da oração de vocês. Tem irmãos aqui que são gigantes de oração. Talvez pode não saber chegar aqui e ter a facilidade de falar, de ministrar, mas tem um dom de oração que me sustenta enquanto estou aqui ministrando a vocês. Porque existe uma guerra no mundo espiritual que a gente não vê, mas que está sendo travada nesse momento. Enquanto eu ministro, enquanto vocês ouvem, tem irmãos que estão aqui em oração, estão em espírito de oração e me sustentam para ministrar o coração de cada um. Para quê? Para que as sementes que estão sendo lançadas possam chegar ao coração de cada um de nós e fazer aquilo para o qual elas são enviadas. A outra coisa que a gente precisa aprender é que a gente não tem que copiar tudo que já existe. Não é porque, fulano faz o culto daquele jeito e é muito bom. É bom para ele, amém. Para mim pode não ser, para o lugar onde nós estamos pode não caber esse tipo de ministração, de liturgia. Não é porque o fulano faz um negócio daquele jeito que você tem que imitar o jeito que ele faz. Talvez Deus tenha uma nova forma de fazer a mesma coisa de um outro jeito através da sua vida.
Né? Aquela questão, você pode sair daqui e aí você pode ir lá para o Parque Dom Pedro. Você pode ir pela Radial, você pode ir pela Marginal, você pode ir cortando pela Celso Garcia. Não tem só um caminho para você chegar àquele lugar. Você pode fazer várias coisas a mesma coisa de diversas formas. A única coisa que a gente não pode colocar em risco é querer seguir vários caminhos para chegar a Deus. Esse é um caminho complicado. Por quê? Porque a palavra nos orienta que só tem um caminho. Mas a gente aprendeu, né? Que todos os caminhos vão nos levar a Deus. O único que vai nos levar a Deus como um Pai amoroso é Jesus. Esse é o caminho. Agora os outros caminhos vão nos levar a um justo juiz, que vai nos levar a um julgamento justo, de acordo com as decisões e os caminhos que nós tentamos encontrar e seguir para chegar em Deus. Então eu posso fazer a mesma coisa de diversas formas. Não é porque o pastor faz desse jeito que você tem que copiar o pastor. Né? A gente vê muitas vezes aí em igrejas, né? Tem lá o líder da igreja, o pastor principal, e aí você tem 300 pastores. E todos eles tentam imitar o principal. Cada um é um, irmão. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. Cada um tem um jeito como Deus fala com ele e como ele vai falar com o povo. Eu não preciso copiar o jeito do principal, não. Desde que eu esteja fazendo a coisa da forma correta, não tem nenhum tipo de problema. E para de se comparar, irmão. Para de se comparar com os outros. Se esse é um hábito na sua vida, luta contra ele. Para de se comparar. Você pega lá a rede social, quantas mulheres eu não vejo lá, pegam as modelos lá que são dessa finura, aí falam, misericórdia, você nunca vai chegar, porque não é esse o tipo de corpo que Deus tem para você. Você não precisa se martirizar para chegar àquele corpo perfeito, aquele jeito perfeito das coisas, o cabelo perfeito, o corpo perfeito. Não, irmãos, você é formado à imagem e semelhança de Jesus. Cada um de nós tem o cabelo que Deus deu, tem o nariz que Deus deu, tem o olho bom, o olho ruim que Deus deu, tem o corpo mais cheinho, menos cheinho, não importa, irmão. O que importa é você entender que você é único. Não tem ninguém na face da terra que seja igual a você. Você é exclusivo de Deus, você é uma criação exclusiva de Deus. Nós vimos lá no texto de Efésios que Deus fala, você é uma obra-prima de Deus. Então quando você se compara, fica querendo fazer o que o outro faz, ser igual ao outro, você está só diminuindo quem você é e perdendo a sua identidade em Cristo. Você é quem você é e Deus te ama do jeito que você é. Tem coisas para melhorar? Tem. E aí cabe a nós orarmos ao Pai para que o Espírito Santo trabalhe em nós e permitir que esse Espírito vá trabalhando na nossa vida para a gente se tornar um pouco melhor do que nós somos, né? Nós não somos bons, nós somos, né? Sem Jesus, misericórdia de nós. Mas quando Jesus está em nós, está habitando em nós e o Espírito está trabalhando na nossa vida, a gente vai melhorando um pouquinho cada dia. À medida que a gente vai derrubando, lembra das barreiras? A gente precisa ir derrubando a barreira pelo louvor, pela oração, pela palavra. E esses momentos de comunhão, eles são muito importantes para as nossas vidas. Quando nós pensamos nessas lutas, nessas dificuldades que são travadas dentro de nós, às vezes a gente perde o sono, às vezes a gente perde a vontade de comer ou come demais. Por quê? Porque as nossas emoções estão descontroladas. E aí, quando as nossas emoções estão descontroladas, nós ficamos descompensados em tudo que a gente faz. E aí a gente precisa lembrar de um conselho que Davi nos dá no Salmo 42, no verso 11, quando ele pergunta, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão abatida dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. No meio de toda essa turbulência emocional, o Davi faz aquilo, ele nos ensina como é que a gente vai
fazer a gestão, o controle das nossas emoções? Primeiro você vai perguntar: por que você está assim, minha alma? Por que você está tão triste aí dentro? Por que você está abatida, minha alma? Será que você colocou a esperança no lugar errado? E é o que acontece na maioria das vezes. A gente coloca a esperança nos lugares, nas pessoas, nas situações, nos decepcionamos, choramos, sofremos, e a gente fica com medo de colocar esperança novamente em alguma coisa, para não ter que passar por essas instabilidades novamente. Mas o Davi, ele é inteligente, ele pergunta primeiro: por que você está assim? E é aquilo que o Paulo fala, né? Faça o autoexame. E a gente só tem o costume de fazer o autoexame quando é ceia. Mas não é só na ceia, é todo dia. Por que você está abatida, minha alma? Por que você está triste? O que aconteceu? Conversa com você. Você precisa entender as suas emoções. Você só vai conseguir controlá-las bem quando você entender o porquê que você agiu desse ou daquele jeito. E o Davi pergunta: por que você está assim, triste e abatida? É porque você colocou a sua esperança no lugar errado. E aí, ele dá uma ordem. Ele faz um questionamento, ele entende o porquê que ele está daquele jeito, e ele dá uma ordem: alma, espere em Deus. Espere em Deus. Eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e meu Deus. Espere em Deus. Não deixa que as emoções controlem as suas decisões e a sua vida. Mas no momento em que isso acontecer, lembra que você precisa receber a palavra, você precisa acolher ela no seu coração. E você precisa sempre se lembrar aonde você está colocando a sua esperança, em quem você tem que esperar. Não espera no pastor, não espera no líder, não espera na igreja, espera em Deus. Espera em Deus, porque Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Deus. E você ainda vai abrir os seus lábios para louvar o Senhor, porque no momento de instabilidade, de desequilíbrio emocional, você teve condições de questionar a sua alma, de reconhecer o porquê que estava naquela situação e dar uma ordem para ela: ó, para com isso, chega, você não tem o controle, a minha vida é controlada pelo Senhor. Aquele que segue o Espírito é controlado pelo Espírito. Aquele que segue a carne é controlado pela carne. Se você não consegue conversar com você, entender as suas emoções, você continua sendo controlado pela carne. Você precisa rogar ao Espírito Santo para que Ele venha e tome o controle da sua vida. E além de esperar, tem um outro conselho também que o apóstolo Paulo nos dá. Lá em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 ao 8, quando ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. É uma ordem, você não tem que andar ansioso por nada. Mas se você está com algum tipo de ansiedade, alguma emoção, porque a gente já conversou aqui também nos estudos bíblicos, nós não somos ansiosos, nós estamos ansiosos por alguma coisa, alguma situação, alguma circunstância aconteceu e que nos trouxe desequilíbrio emocional. E aí o que eu preciso fazer? Paulo diz: leve tudo em oração e súplica, com ações de graças, apresente a Deus. O que aconteceu para que você esteja ansioso ou ansiosa? O que aconteceu? Qual a circunstância que está afligindo a sua alma e que trouxe desequilíbrio para você? Pega isso e apresente em oração a Deus. Isso não é seu, foi uma situação, uma circunstância. Então o que você faz? Você não vai acolher isso no seu coração, porque senão você vai ficar desequilibrado ou desequilibrada, vai ficar ansioso, ansiosa, e você não é ansioso e nem ansiosa, você está. E esse estado pode passar à medida que você pega tudo isso, apresenta ao Senhor e fica lá, deixa com Deus que Ele resolve, espera em Deus o momento que Ele vai te responder aquilo que te deu ansiedade. E quando você vai e apresenta essa ansiedade, essas coisas que trouxeram ansiedade a você, a Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Você vai ter equilíbrio para poder tomar decisões direcionadas pelo Espírito Santo. Mas o que eu faço, pastor? Porque aquilo é o que estava tomando a minha mente, os meus pensamentos e as minhas emoções. Estava me causando uma ansiedade, mas se eu entrego isso para Deus,
Eu vou ficar em paz, mas o que vai ficar na minha mente, no meu coração? O Paulo completa o negócio, porque o Paulo ele vai direitinho. O que você vai colocar no lugar da ansiedade na sua mente, no seu coração? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se houver algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. São essas coisas que precisam tomar nossa mente. Quando você estiver ansioso, ansiosa, sentindo, sabe, até falta de ar, porque a ansiedade causa essas coisas, causa um monte de trem ruim aí na gente, que misericórdia. Se está com isso tudo, apresenta a Deus. E aí, começa a pensar na grandeza de Deus. Como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, como Ele criou cada uma das coisas cheinhas de detalhes, como Ele criou você, todo cheio de coisas complexas para um funcionamento de um corpo, né? Que os médicos estudam, e todas as vezes os médicos estão descobrindo coisas novas do corpo humano. E Deus já conhece tudo. O que os médicos vão descobrir, o que eles nem vão descobrir, Deus já conhece. E aí você vê um Deus que criou toda essa natureza, todo esse planeta, o mundo, as órbitas, as galáxias. Aí falta até o meu sobrinho aqui, que ele sabe mais do que eu dessas coisas, né? Ele fala de tudo esses trem todo aí. E esse Deus criou tudo com perfeição, Ele sustenta todas essas coisas. E é esse mesmo Deus que ouve quando você abre a sua boca para orar. Ele inclina os ouvidos para ouvir a sua oração. E quando você abre a boca para orar, Ele já está mandando a resposta. E a gente precisa aprender a descansar e a esperar em Deus. A ter essa mente que o Paulo está falando aqui. Você tem que sacrificar a ansiedade, você tem que sacrificar o desequilíbrio emocional para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o plano de Deus para você. E aí às vezes você fala assim, pastor, mas eu nem sei qual o plano que Deus tem para mim. Talvez você não saiba qual o plano, mas pense que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para você. Ele não tem plano ruim para você, Ele tem um plano que é muito bom e que talvez você ainda não consiga enxergar, mas Ele quer revelar esse plano para você. Mas para Ele revelar esse plano, nós precisamos ter equilíbrio, e equilíbrio emocional nos leva à maturidade cristã, a essa capacidade de silenciar o coração, as emoções, para ouvir e discernir a voz de Deus falando conosco e nos direcionando nos caminhos que nós temos que tomar. E aí eu pergunto para você, né? Deixo para que você reflita, como é que está o seu equilíbrio emocional? É você. Como é que está o seu equilíbrio emocional? Você tem vivido uma vida em que você toma decisões direcionadas pelas emoções, no calor da emoção, e aí depois você tem que ficar pedindo perdão, desculpa, tem que tentar remanejar as coisas, porque, né, é tipo o Pedro. O Pedro ele aprendeu, né? O Pedro, ele era aquele cara que no calor da emoção, eu faço, eu não sei o que, eu vou contigo até a morte se for preciso, Jesus. E Jesus fala para ele, Pedrão, não é assim não, tem um galo que vai cantar e você vai me negar. Então, não, Senhor, vou não, estou contigo e não abro. Calor da emoção. E aí quando as coisas acontecem, eu me esqueci do que eu tinha falado lá atrás, e aí eu não cumpro com aquilo que eu tinha prometido. E aí eu me sinto rejeitado, eu me sinto terrivelmente abatido nas minhas emoções. Por quê? Porque eu traí Jesus. Eu falei que eu ia com Ele até a morte se fosse preciso, mas na primeiro estalo de perigo eu saí correndo, e todos corremos. E aí Jesus vem e pergunta para Pedro, você realmente me ama? Que essa é a pergunta que o Senhor faz para nós todos os dias. Você me ama? E é isso que nós temos que responder ao Senhor. O que é que você tem feito com os seus pensamentos? O que você tem feito com os pensamentos que têm ocupado a sua mente? Pensamentos ruins, que geram sentimentos, comparações,
O que você tem feito com isso? Você tem dado espaço para Ele, para controlar você? Ou você tem pedido ao Senhor, olha, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu quero que o Senhor me controle, o Senhor me conduza. Você tem apresentado as suas fraquezas ao Senhor? Isso é uma dificuldade que muitas vezes nós temos, né? De chegar para Deus e apresentar as nossas fraquezas. Senhor, eu tenho mentido, eu tenho agido com falsidade, eu não tenho cumprido com a minha palavra, eu não tenho estado onde o Senhor tem me mandado estar, eu não tenho falado com quem o Senhor mandou falar, eu não estou assumindo realmente meu papel de pai, de esposa, de filho, de marido, não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, eu estou falhando, eu não estou cumprindo aquilo que eu fui chamado para fazer, Senhor. Eu estou muitas vezes perdendo tempo, querendo fazer o que os outros estão fazendo e não estou desenvolvendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Nós precisamos apresentar as nossas fraquezas diante do Senhor, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quanto mais fraco nós nos apresentamos, mais o poder de Deus atua em cada um de nós. Então são 3 perguntas para você, né? A gente está trabalhando bastante perguntas, né? Como está o seu equilíbrio emocional? O que você tem feito com os maus pensamentos que ocupam a sua mente? E se você tem apresentado as suas fraquezas diante de Deus? São questões importantes, um assunto extremamente relevante para o nosso dia a dia, para o mundo no qual nós vivemos, ter essa inteligência emocional, esse controle das emoções, para nos levar a uma maturidade cristã. E aí o Senhor nos convida, Ele nos convida à mesa, nos convida a estarmos com Ele. E quando nós apresentamos as nossas fraquezas, Ele não se espanta com quem você é ou com o que você faz, porque Ele já te conhece. E Ele diz, olha, tem um lugar para você aqui à mesa. Existem algumas mudanças que precisam acontecer na sua vida? Sim. Mas tem um lugar para você na mesa. Tem perdão, tem esperança, tem a oportunidade de recomeçar. Porque no caminhado às vezes a gente se perde, se afasta. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de novos recomeços. Eu não estou dizendo que recomeçar é fácil não, irmão. Estou falando que é possível. Começar é difícil, porque a gente precisa dar aquele primeiro passo. Mas recomeçar é mais difícil ainda, porque já tem uma história. E a gente precisa levar em consideração a história que já foi vivida e recomeçar rumo a um novo futuro. A um futuro que Deus tem para nós. Planos bons, agradáveis e perfeitos. Eu quero te convidar a orar. Convidar a rever as suas emoções, a rever o seu culto racional e assumir os compromissos que nós precisamos assumir realmente com Deus. Senhor, graças te damos pela Tua palavra, pelo cuidado do Senhor, por essa mensagem que fala as nossas emoções, sobre controlá-las e colocá-las sob a direção do Teu Santo Espírito. Nós sabemos que sozinhos nós somos incapazes, Senhor, de fazer essas coisas, mas nós sabemos que nós cremos em um Deus que pode todas as coisas e que os planos e os sonhos para nós são muito, mas muito maiores do que os nossos. E são esses planos e sonhos que o Senhor tem para nós que nós queremos viver. Senhor, nos ajuda a controlar as emoções, que Teu Espírito Santo nos traga o verdadeiro domínio próprio em nossos relacionamentos, em nossas vidas, em nossas emoções. E nos ajuda a manifestar o Teu amor e graça por onde quer que nós passemos, Deus. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.